comparação feita por Jesus, escrita no Evangelho de Mateus, para que nós possamos entender qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então a gente começa a pensar exatamente nessa comparação. Nós somos seres imperfeitos. Perfeito é só o nosso Pai que está no céu. Nós somos imperfeitos. E Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia, encarnou-se entre nós exatamente para nos mostrar e nos dar lições de amor ao próximo, lição de perdão. E é justamente com essas palavras ditas por Jesus que nós precisamos refletir. Nós que somos imperfeitos, quando alguém nos pede insistentemente alguma coisa, claro que na medida da possibilidade e dentro da nossa consciência, é provável que a gente atenda. Porque a pessoa pede uma vez, pede a segunda, pede a terceira, pede a quarta e a gente fala, nossa, a pessoa já vai pedir de novo, deixa eu ver se eu consigo atender. Nós somos assim. Nós somos assim. E nós precisamos pensar no nosso Pai que está no céu. Porque se nós somos imperfeitos e nós conseguimos atender as pessoas que são insistentes, olha a comparação, nós atendemos. As pessoas muito insistentes, nós atendemos. Imagina o nosso Pai. E aí a gente vai pensar, será que se alguém tiver filho, o filho pedir um pão, o pai vai dar uma pedra? Não, o pai vai procurar dar o pão. E é claro que o nosso pai que está nos céus, o nosso Pai só nos dá aquilo que é bom para nós. É como se nós pensássemos em uma criança de 3 aninhos. Aí a criança pede assim, tia, eu posso brincar com a tesoura? Nós deixaríamos? Não, com a tesoura não pode brincar, porque é perigoso, a criança pode se cortar, pode ferir o coleguinha. Então nós vamos falar não quando for para o bem da criança. E o nosso Pai também. Mas é importante que a gente entenda e a gente vai começar a pensar no poder da oração, no poder da prece. Nessa força que nós temos em pedir, quando nós nos dirigimos à espiritualidade maior. Então a gente precisa pensar que para a porta ser aberta, primeiro a gente tem que bater. Primeiro a gente bate. E aí a gente espera que essa porta seja aberta para nós. Porque é assim que nós agimos. A gente precisa bater e precisa esperar que a porta seja aberta. E na espiritualidade, nós também precisamos bater, também precisamos pedir para que a porta seja aberta. Então precisamos pensar, batei e abrir-se-vos-á. Então a porta será aberta na medida da nossa insistência, na medida do nosso merecimento e se for para o nosso progresso, se for para o nosso bem. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, vai nos falar que do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga, ou seja, ela é semelhante a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E aí nós precisamos pensar em tudo que a doutrina espírita nos fala. A doutrina espírita vai nos falar, sim, que nós precisamos bater, precisamos pedir. E aí nós vamos imaginar a porta e vamos bater. Mas também nós precisamos nos lembrar que nós precisamos nos ajudar para que a espiritualidade nos ajude. Ou seja, nós não podemos ficar de braços cruzados diante dos problemas, diante das dificuldades.
Então nós precisamos orar, precisamos pedir paciência, serenidade, sabedoria, força, para que nós também tenhamos ação, para que nós tenhamos força, coragem para o trabalho e para o progresso. O trabalho para nós que somos espíritas é uma lei. É uma lei. Nós precisamos trabalhar no sentido de contribuirmos para o nosso bem e para o bem das outras pessoas. Como nós vamos imaginar o nosso progresso se nós ficássemos o dia inteiro sentados dentro de casa? Será que estaríamos progredindo? Estaríamos colaborando com a nossa família para o nosso sustento, para o progresso da nossa comunidade, da nossa cidade, ou da área que cada um trabalha, da saúde, da educação, da segurança? Então nós precisamos pensar que o trabalho para nós, que somos espíritas, é uma lei. Tem o trabalho e com o trabalho nós iremos adquirir o progresso, que é uma lei para nós. Nós estamos aqui encarnados para que possamos progredir. E o trabalho vai proporcionar o progresso para todos nós que estamos encarnados e os nossos irmãos desencarnados aqui conosco, aguardando a oportunidade de receberem um corpo físico. Então nós precisamos pensar muito nisso, na lei do trabalho e na lei do progresso. O trabalho para nós que somos espíritas é uma bênção. É uma alegria poder trabalhar na casa espírita, poder trabalhar na livraria, poder trabalhar no bazar, poder trabalhar escutando as outras pessoas, poder trabalhar com amor na nossa profissão. Então, para nós, o trabalho é uma bênção. E Joana vai nos falar que o trabalho é dom da vida, que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Então, Joana vem nos falar, o trabalho é dom da vida. É através do trabalho que nós vamos, primeiramente, nos sustentar as pessoas da nossa família que dependem de nós. Vamos contribuir para que a cidade seja melhor, para que o estado seja melhor, para que o país seja melhor. O trabalho nos faz ser seres humanos melhores. Então a gente precisa pensar nesse caminho. Vamos bater na porta, vamos pedir, vamos fazer por onde para que a espiritualidade nos ajude e vamos pensar na lei do trabalho e na lei do progresso. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então nós precisamos ainda do pão, do alimento? Precisamos. E para que nós tenhamos o pão, é necessário o trabalho, para que tenhamos o alimento, para que o nosso corpo esteja alimentado. Mas não é o mais importante. O mais importante, como nós vamos ver, é o alimento espiritual, é o que vai nos sustentar, nos manter ativos, com fé, vivos. Então nós precisamos desses dois alimentos. Do alimento que a gente fala que é o pão, né? O pão de alimento que a gente come, mas também da palavra que nos conforta, que conforta o nosso coração ante a perda, por exemplo, de um ente querido, que Chico vai nos falar. Não é uma perda, é uma devolução. Essa mãe está entregando um pouquinho antes esse filho para o pai. Então nós precisamos pensar como a religião nos conforta, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos conforta, como a doutrina espírita nos conforta e torna-se o nosso alimento espiritual. E a doutrina espírita, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, questão 647, vai nos lembrar e nos esclarecer que o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades
e os gozos. Então, na verdade, nós vamos trabalhar, com o trabalho nós vamos progredir, nós vamos contribuir para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento em outras áreas. Se nós imaginássemos, por exemplo, há 2000 anos atrás, pessoas que eram acometidas por lepra, que ficavam no Vale dos Leprosos. Os leprosos, quando por algum motivo precisavam adentrar a cidade, tinham que portar um sininho para que aquele barulhinho afastasse todas as pessoas. Hoje, caso alguém seja cometido por uma hanseníase, já existe tratamento. Fruto do trabalho de muitas pessoas, fruto da pesquisa de muitos cientistas, que trouxe o progresso em diversas áreas do conhecimento. Então, o trabalho faz com que nós sejamos pessoas melhores, com que a humanidade possa progredir. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Basta nós imaginarmos. De hoje para amanhã, se nós parássemos de trabalhar, parássemos de nos movimentar e, por algum motivo, ficássemos deitados o dia inteiro. Em pouco tempo, o nosso corpo sentiria os efeitos da falta de exercício, falta de atividade, falta de caminhar. Movimentos simples, daqui a algum tempo, seriam difíceis para nós. Então, nós precisamos realmente pensar que esse corpo, ele foi feito justamente para que a gente possa se locomover, trabalhar, progredir, nos ajudar o próximo, ajudar as pessoas da nossa família. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. E aí também, se nós compararmos o nosso desenvolvimento hoje em termos de humanidade, se nós pegarmos registros antigos, 3.000 anos, 4.000 anos, como nós evoluímos enquanto humanidade, enquanto seres humanos, na parte motora, na parte intelectual, na fala, na criação da escrita. Isso é fruto do progresso. Então, nós estamos aqui, cada um de nós, com um plano, com uma tarefa, mas que nós possamos pensar no nosso progresso, na nossa evolução, sermos melhores a cada dia. Por isso é que fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Então a gente volta a pensar: pedi e obtereis, batei na porta e ela se vos abrirá, procura e acharás, trabalha e produzirá. O que a doutrina espírita nos diz? Quando a doutrina espírita nos fala, buscai e achareis, que nós precisamos de disponibilidade, boa vontade, disposição para o trabalho, disposição para a ação, para que nós possamos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos questionamentos. Então, sempre pensando na oração, sempre elevando o nosso pensamento, mas também lembrando que nós precisamos ter ação. E quando nós falamos de ação, falamos do trabalho, falamos da lei do progresso, nós não poderíamos deixar de falar na obra E a Vida Continua. Esse livro é excepcional. Ele é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. E é justamente sensacional porque essa obra vai nos falar da vida no mundo espiritual. Então a obra começa, na verdade, centrada em dois personagens principais, a jovem Evelina Serpa e seu Ernesto Fantini. Então os dois se conhecem numa estância, os dois têm problemas de saúde. Coincidentemente, os dois vão precisar fazer uma cirurgia. E nós vamos, a partir do momento que nós começamos a ler, nós vamos descobrir que essa cirurgia é realizada na mesma data. E os dois vêm a desencarnar devido à cirurgia. Evelina Serpa desencarna, ela vai para casa, o médico fala que não havia mais nada o que fazer, que ela já estava consumida por um tumor, então ela vai para casa, depois de alguns dias ela vem a desencarnar. E Evelina é levada
para o plano espiritual. E aí nós começamos a entender a bênção do trabalho. Como é bom nós trabalharmos e pensarmos, que bom, quando chegar o dia do nosso desenlace, que nós tenhamos mérito para trabalhar no plano espiritual. Porque o plano espiritual, ele é feito de acordo com cada um de nós para o nosso crescimento, e os nossos mentores trabalham muito. As colônias trabalham muito para nos receber, para nos encaminhar, para nos auxiliar, para cuidar de nós, para cuidar de nós na erraticidade, para cuidar da nossa reencarnação. Então, é um livro que nos fala muito do trabalho. Então, a gente vê nesse primeiro momento Evelina e seu Ernesto, aquele momento em que eles passam sem saber exatamente onde eles estão. Evelina fica muito assustada. Quando a gente observa ali aquela primeira imagem, que ela está no quarto, ela está olhando ali a janela, a obra retrata isso. Ela acorda e ela se vê num quarto, um quarto amplo, muito limpo, com flores. Pergunta pela mãe, a mãe não está. Pergunta pelo marido, o marido não está, mas a enfermeira fala, calma, assim que a senhora melhorar um pouquinho, o médico vai vir falar com a senhora. E ela passa alguns dias, e depois a enfermeira que está cuidando dela fala, mas está tão bonito, aqui é tão verde, tantas flores, a senhora se sente bem? Ela fala, eu estou me sentindo muito bem, por que a senhora não vai dar uma voltinha no jardim? E quando ela vai dar esse passeio, ela encontra o seu Ernesto. O seu Ernesto, que também havia feito uma cirurgia e havia desencarnado. Os dois começam a conversar, os dois se encontram, não sabem onde estão. Eles começam a pensar, onde será que nós estamos? Por que os nossos parentes não vêm aqui nos visitar? E depois de um tempo, eles vão descobrir que eles haviam desencarnado. Estavam já no plano espiritual. E aí nós já começamos a perceber a assistência de todas as pessoas, cuidando, tratando, velando. E depois de algum tempo, quando eles já percebem que desencarnaram, que não estão mais no plano físico, não estão encarnados, eles começam a contar com o apoio do irmão Cláudio, que no filme está representado ali pelo Lima Duarte. Começa a ter todo esse carinho, esse envolvimento, muitos meses de esclarecimento, para que, enfim, eles pudessem assumir uma tarefa no plano espiritual, para que eles pudessem trabalhar. E Evelina fala que quando ela estava encarnada, quando ela era mocinha, quando ela estudava, ela teve um namorado. E esse namorado chamava-se Túlio. Então ela namorou algum tempo Túlio. Depois ela conheceu um outro rapaz chamado Caio. Ela fica um pouco indecisa entre os dois, termina com o Túlio e começa a namorar o Caio. E Evelina vai contar que o Túlio, esse namorado que ela terminou, ficou muito triste, tentou o suicídio. Ela ficou muito abalada quando ela soube. Mas Evelina continuou namorando o Caio. Depois de um tempo, ela fica em dúvida, termina com o Caio e resolve procurar o Túlio, o antigo namorado, justamente com receio de que ele tentasse novamente o suicídio. No dia que ela está disposta a procurá-lo, ela recebe uma notícia de que o Túlio havia se suicidado. Isso foi algo que aconteceu na vida de Evelina. Ela desencarnou nova, ela, embora fosse casada, e aí ela volta a namorar o Caio e casa-se com o Caio. Mas ela conta que ela ficou muito pesarosa com o suicídio do Túlio, muito pesarosa. Então ela ficava pensando nele, no que ele havia feito. Então ela retomou o namoro com o Caio, namoraram, casaram, ela não pôde ter filhos, engravidou, teve um problema seríssimo e não pôde mais ter filhos. E na espiritualidade, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver o outro lado. Por isso que é uma obra que nos fala da vida no mundo espiritual. Enquanto encarnados, a nossa visão, a nossa percepção é só de uma parte. Quando estamos no plano espiritual, não. A nossa visão, os nossos sentidos, o nosso entendimento é muito maior. Então nós vamos ver todo esse trabalho do plano espiritual descendo ali as regiões inferiores para poder resgatar aqueles irmãos em sofrimento.
E numa dessas missões, em que os irmãos estavam orando muito, rezando muito, pensamento positivo, para que eles pudessem ir até aquela região resgatar os irmãos. E é nesse momento, no momento em que o Túlio consegue fazer uma prece, elevar o pensamento, ele é socorrido. E o Túlio é levado para a colônia espiritual, para refazimento, para tratamento. Depois, Evelina encontra-se com o Túlio e ela fica muito surpresa de encontrar com o Túlio, porque o Túlio havia se suicidado. Essa foi a notícia que ela recebeu, que ele havia se suicidado. Porém, ele vai contar para ela que em um determinado dia, o Caio, que estava namorando a Evelina, mas a Evelina terminou com ele, chama o Túlio para que eles fossem no escritório de advocacia. Os dois eram advogados em um dia de sábado. Os dois vão até esse escritório. Chegando lá, o Caio fala com o Túlio que ele estava fazendo uma chantagem, que ele não podia ter feito aquilo, que a Evelina estava completamente indecisa. Então ele pega uma arma, dá um tiro no Túlio e simula um suicídio. E aí nós vamos ver exatamente a reação do Túlio diante de tudo o que acontece. Então ele fala que ele não fez nada daquilo, né? Ele fala que ele realmente foi assassinado, que ele não fez nada daquilo. Ele fala: agora que eu te vejo, eu me reconheço vivo, eu fui assassinado, eu nunca me matei. E Evelina passa a conhecer a história do Túlio, a verdadeira história. Então o irmão Cláudio, que está ali acompanhando os dois, tanto a Evelina quanto o seu Ernesto, vai passar um trabalho, vai passar uma tarefa. Claro que depois de algum tempo no plano espiritual, quando eles já estavam fortalecidos, depois de muita oração, muito conhecimento, e a tarefa seria acompanhar justamente a situação de reencarne do Túlio. O Túlio renasceria como filho do Caio, aquele que havia assassinado. Então, o que o irmão Cláudio vai nos falar? Vai nos falar da relação de causa e efeito e vai nos explicar como Cláudio tirou a vida, o Caio tirou a vida, ele precisou receber o Túlio como filho, para que ele pudesse reparar o mal que ele havia feito. E aí nós vamos ver outras situações em relação ao seu Ernesto, em relação a Elisa, enfim, é uma obra maravilhosa. E o que é muito importante nós percebermos na obra, e a vida continua, o valor do trabalho. Os nossos irmãos, os nossos mentores, os irmãos que estão há mais tempo na espiritualidade, trabalham incansavelmente para o nosso progresso. O irmão Cláudio fala em uma determinada reunião que ele está com a Evelina e o seu Ernesto. Ele fala, uma reencarnação, quando eles estão preparando a reencarnação do Túlio, ele fala assim, é trabalho para no mínimo 30 anos. A preparação, o ambiente, a família, acompanhar toda a infância daquela criança, é um trabalho feito de perto pelos nossos mentores, pelas pessoas que nos ajudaram na espiritualidade a organizar a nossa reencarnação, de acordo com o corpo físico que melhor se adapta às nossas necessidades, ao lar que melhor se adapta ao que nós já fizemos no passado, ao que nós precisamos resgatar. E aí, quando nós lemos, nós pensamos, que bênção nós aqui termos braços, termos pernas, podermos andar, podermos trabalhar. Trabalho é uma bênção para nós. E é exatamente essa mensagem que o plano espiritual nos traz. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então nós temos aí um trecho do livro dos médiuns. Os espíritos não vêm falar para nós, vai ser tudo tranquilo, o caminho vai ser um caminho só de flores. Olha que importante a mensagem dos espíritos
toparás com pedras. Olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Ou seja, quando nós temos uma fé, quando nós rezamos, isso não quer dizer que nós deixaremos de ter percalços na nossa vida. Não. O que a doutrina vem nos dizer é que com a oração, com a força da oração verdadeira, nós teremos força para enfrentarmos as dificuldades, as pedras do caminho, teremos forças inclusive para recolher, afastar os espinhos. É muito importante nós pensarmos na ajuda da espiritualidade. Do ponto de vista moral, as palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer isso, vem nos reforçar. Precisamos bater a porta, precisamos pedir, precisamos rezar, para que tenhamos força para solucionarmos os nossos problemas, enfrentarmos, por vezes, doenças conosco, com pessoas da nossa família, dificuldades de todas as ordens. A doutrina nos diz que no momento que nós começarmos a rezar, teremos auxílio no sentido de sermos encorajados, termos coragem, termos paciência, termos discernimento, termos calma nos nossos corações, para que nós tenhamos força, talvez de enfrentarmos um tratamento de saúde, talvez de auxiliarmos alguém que esteja passando por esse problema na nossa família. Dificuldades financeiras, procura às vezes por um emprego, nós teremos força, mas para isso nós precisamos de ação. Será que seria possível nós imaginarmos uma pessoa que tem muita vontade de trabalhar, mas que não procura emprego, não distribui o currículo e fica trancada dentro de casa? Será que essa pessoa terá chances de conseguir um emprego? Então nós precisamos pensar na nossa ação. Nós precisamos trabalhar, precisamos progredir e precisamos sempre pedir força para que nós consigamos solucionar os nossos problemas, as nossas dificuldades. E como o Evangelho nos diz, com humildade, com muita humildade, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Sabe o que nós fizemos nas encarnações passadas, o que é remédio para nós. Às vezes, a uma primeira vista, nós podemos pensar, por exemplo, no nascimento de uma criança com deficiência, em um castigo. Mas aí a doutrina espírita, quando nos fala, por exemplo, Hermínio de Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, que fala do nascimento das crianças com deficiência, e vai nos falar que, ao contrário, é uma bênção. É a forma daquele espírito resgatar o que ele já fez em reencarnações passadas. É uma forma de nós estarmos em paz conosco, com a nossa consciência, com a lei de causa e efeito que rege as nossas vidas a todo momento. Aquilo que nós estamos fazendo hoje se refletirá no nosso futuro. Pode ser amanhã mesmo, pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 500 anos. Aquilo que estamos vivenciando hoje reflete o que nós fazemos da nossa vida nessa existência e também aquilo que nós já fizemos no passado. Então nós precisamos ter essa confiança, mas precisamos pedir e precisamos nos lembrar: ajuda-te, que o céu te ajudará. Precisamos nos ajudar, nos cuidar desse corpo físico, cuidar da nossa alimentação,
da nossa saúde mental, ter um tempo para nós, para a nossa religião, para a nossa oração. E nós precisamos nos lembrar dessas palavras. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É importante que nós tenhamos essa consciência, essa iniciativa nas nossas vidas. Isso aqui eu trouxe para a gente pensar, que é uma situação muito comum, não só de criança, estudante de faculdade, pessoas que estão tentando concurso. Às vezes nós nos comportamos como crianças. Então o Chico fala assim: ah, Pai do céu, faz eu tirar nota boa na prova de amanhã? E aí nós temos uma imagem, como se fosse exatamente o Papai do céu tirando o Chico da cama, colocando na mesinha. Então estuda. Não é isso? Como nós vamos pensar, eu quero passar num concurso público, mas se eu não estudo, como que eu posso passar? Então nós temos que pedir força. Me dê ânimo, me dê coragem, me dê sabedoria, para que eu possa ter ânimo de sentar, de separar os livros, de estudar. Isso vale para os estudantes, vale para quem está na faculdade, vale para quem quer entrar na faculdade, para quem quer procurar um emprego. Nós precisamos nos ajudar. Precisamos ter a iniciativa de bater a porta, pedir, mas ao mesmo tempo termos ação, para que nós consigamos realizar os nossos desejos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, também vai nos falar dos nossos desejos, do trabalho, da lei do progresso e às vezes do acúmulo que nós fazemos de bens materiais. Então, à medida que a gente trabalha, à medida que a gente progride, muitos de nós começamos a acumular tesouros, tesouros mesmo. Tesouros no sentido de várias casas, vários carros, ouros, joias. E o que a doutrina vai nos falar? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que nós precisamos ter cuidado com o tipo de tesouro que nós estamos acumulando. E vai nos dizer: não acumuleis tesouros da terra. Não é que nós não possamos acumular, não é isso. Nós vamos ver o que a doutrina nos fala. O trabalho é lícito, o progresso é lícito, mas é a importância. Nós precisamos ter em mente que o mais importante é o nosso desenvolvimento espiritual. Afinal, nós somos espíritos encarnados. Qual será o dia do nosso desenlace? Não sabemos. Hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Quando nós viajamos, qualquer um de nós, seja uma viagem longa, seja uma viagem curta, a gente não prepara uma mala, uma mochila, uma bolsa, alguma coisa a gente prepara. Como é que a gente vai chegar na casa de alguém sem nada? Então, normalmente a gente leva um pijama, um chinelo, dependendo da situação, uma toalha. Nós nos preparamos para uma viagem. E nós precisamos pensar, será que essa viagem, é certa essa viagem? Essa viagem já está certa, a gente só não sabe a data. Será que para essa viagem, para o plano espiritual, a nossa bagagem está pronta? A nossa mala está arrumada? Estamos em paz com as nossas escolhas? Desculpamos quem nos ofendeu? Pedimos desculpas a quem nós ofendemos? Para que a gente possa ir pensando nessa bagagem espiritual, para que ela possa ficar organizada. Porque de verdade nós não sabemos. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós não sabemos qual será o dia, nós não sabemos. Mas que nós possamos nos preparar e precisamos pensar em que tipo de bens nós estamos acumulando. Mateus, no capítulo 6, vai nos falar: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumula tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Na verdade, a doutrina nos fala que nós só precisamos priorizar.
Qual tesouro nós estamos dando mais valor? Aos tesouros espirituais? A paz de espírito, a paz de consciência, ao nosso relacionamento com a nossa família, ao bem-estar no nosso ambiente de trabalho? Então nós precisamos pensar nesses tesouros que verdadeiramente nos acompanharão na nossa viagem, ficarão conosco. São tesouros que o ladrão não vai pegar. A consciência tranquila, a paz, a caridade, o perdão, o amor ao próximo, são sentimentos que irão conosco na nossa viagem. Já os tesouros que nós acumulamos aqui podem ser roubados. A traça pode roer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então nós precisamos realmente pensar em buscar primeiro o reino de Deus e pensar que todas as coisas a partir do reino de Deus nos serão dadas por acréscimo. Tudo será acrescentado: paz, compaixão, caridade. Então nós precisamos pedir e precisamos exercitar, praticar. Como que eu vou conseguir ser uma pessoa caridosa? Fazendo caridade. Então nós precisamos, aos poucos, exercitar dentro de nós, para que a cada dia nós possamos ser seres humanos melhores. E o Evangelho vai nos dizer que a natureza nos provê a matéria-prima, os elementos para serem transformados pelo uso da inteligência humana. Não deve ser interpretado como uma espécie de comodismo, em que ficamos esperando o maná cair do céu. Deus provê os recursos, por isso devemos confiar na divina providência. A confiança, porém, não nos exime do trabalho a ser realizado. Então, do início ao fim, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis, vai nos falar exatamente do poder e da força que a oração tem, que é importantíssima para nos conectar com a espiritualidade, para fazer com que nós tenhamos a ajuda dos irmãos desencarnados, dos nossos mentores espirituais, para que nós possamos ter coragem, força, para executarmos as tarefas do dia a dia, mas também nos lembra que nós precisamos trabalhar, nós precisamos progredir, nós precisamos ter ação na nossa existência. Nós precisamos nos lembrar que nós precisamos nos ajudar para que nós sejamos ajudados e pensarmos sempre na importância do trabalho em tudo aquilo que nós fazemos. Emmanuel exorta-nos a confiança no Divino Amigo. E Emmanuel vai nos falar: não andeis, pois, inquietos. Jesus não recomendava indiferença, irresponsabilidade. Pede-nos que, através da vigilância, combatamos o pessimismo crônico. Em nossa jornada, encontraremos pântanos, espinhos e ervas daninhas. Diante de cada dificuldade, procuremos renovar as nossas atitudes mentais para o bem. Emmanuel, na verdade, vai complementar aquilo que Joana já nos falou, que nos esclareceu. Não quer dizer que o nosso caminho será florido, não. Mas quer dizer que com a confiança em Deus, com a oração, com o trabalho, nós teremos forças para que nós possamos passar pelos pântanos da vida, os espinhos da vida, as ervas daninhas que surgirem no nosso jardim. Nós vamos ter estímulos, coragem, para que nós possamos caminhar sempre com um pensamento voltado para o bem. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando esse estudo da noite de hoje, do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Lembrando de duas coisas muito importantes: vamos bater a porta, vamos orar, vamos utilizar mais a oração sincera e verdadeira, que é quando nós pedimos verdadeiramente o que toca ao nosso coração, para que com a oração e com a prece nós tenhamos força, coragem, sabedoria para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia
com otimismo, com gratidão, já começando a agradecer a Deus pelo fato de estarmos encarnados. Quantos irmãos estão aqui hoje nos ouvindo, mas aguardando um corpo físico? E o que nós estamos fazendo do nosso corpo físico? Nós estamos utilizando para o trabalho, para o progresso, para o nosso bem, para o bem da nossa família? E vamos pensar também no que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, com os tesouros que nós estamos acumulando. Então nós vamos encerrar com uma leitura de Chico Xavier, em que Chico vai nos falar do supérfluo e do necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário.